Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para discutir no expediente final dessa quarta-feira uma série de assuntos, mas eu não posso deixar de começar pelo assunto abordado pelo líder do meu partido, do PSDB, deputado Luiz Paulo, que me antecedeu aqui na tribuna. Essa semana começou ontem, avança por hoje e disse que vai até sexta-feira. Nós talvez estejamos acompanhando a votação, a decisão mais importante da história do Tribunal Superior Eleitoral. Está em julgamento a chapa Dilma Temer, que concorreu e venceu as eleições à presidência da República no ano de 2014. E o nosso partido, o PSDB, apresentou em tempo hábil, como manda a lei, uma representação fazendo uma grave denúncia, ou graves denúncias, com relação ao abuso do poder econômico e político pela chapa Dilma Temer naquelas eleições. Os fatos e as investigações ao longo desses anos, e principalmente com o aprofundamento das investigações e das punições no âmbito da Operação Lava Jato, colocaram de maneira absolutamente clara, cristalina, diante de todo o Brasil, os gigantescos absurdos e crimes cometidos por aquela chapa, que alcançou a presidência da República irregularmente, fora das regras do jogo, alcançou a presidência da República, quebrando com a legislação eleitoral e desviando o efeito principal da democracia, maculando as eleições e comprando essas eleições com uma quantidade de recursos nunca antes visto na história desse país, para parafrasear o nosso ex-presidente de nenhuma saudade hoje no nosso Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu não posso ter outra expectativa a não ser a categórica cassação da chapa Dilma Temer. As provas estão cristalinas, claras. Qualquer brasileiro tem absoluta consciência que as eleições de 2014 foram maculadas pelo poderio econômico, que as regras eleitorais foram descumpridas e que, por conseguinte, não há alternativa à justiça eleitoral a não ser cassar a chapa Dilma Temer de forma categórica. Se isso não acontecer, pairará sobre todo o processo eleitoral brasileiro, a partir de agora, uma grande dúvida: se a eleição de 2014 for sancionada, se a chapa Dilma Temer ou for dividida ou for absolvida, isso demonstrará para qualquer um que busque concorrer às eleições que as regras do jogo podem ser mudadas, que pode haver trapaça no processo eleitoral e, pior, que a justiça eleitoral pode ser cúmplice, ou pode fechar os olhos, ou pode deixar de cumprir o seu dever. Por isso, senhoras e senhores, essa decisão é aguardada com tanta expectativa para todo o Brasil. Eu tenho absoluta confiança nas instituições e absoluta certeza que a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, a mais alta corte eleitoral no nosso país, dará o veredito que todos os brasileiros esperam, que não existe nenhum outro possível, que é a cassação da chapa Dilma Temer. Por isso que nós estaremos acompanhando isso com toda a atenção, porque isso interessa a qualquer brasileiro e a todos aqueles que amam a democracia e todos aqueles que acreditam que é através do voto popular, da decisão soberana, individual, indevassável de cada eleitor, que se constrói o nosso país, a nossa república e o futuro do Brasil. Por isso, senhores e senhoras, eu não espero qualquer outro resultado que não seja a cassação da chapa Dilma Temer, para que nós possamos virar o mais rápido possível essa triste página na nossa história. Nossa representação do PSDB aqui no Rio de Janeiro já pediu a renúncia
ou a cassação ou o impedimento do presidente da República, do Temer, que nós julgamos que perdeu as condições de liderar o nosso país. E o PSDB, pela responsabilidade que tem de fiador dessa travessia e da aprovação das reformas estruturais que precisa o nosso país, ele não precisa, não pode e não deve continuar no governo Temer. Mas ele poderá, no Congresso Nacional, apoiar a agenda que o Brasil precisa para esses próximos 18 meses. É fundamental que o nosso partido tome uma decisão e essa decisão estará em apreciação, em discussão na próxima segunda-feira, na reunião da executiva da nossa Nacional. Senhor presidente, eu gostaria também de abordar um outro tema que eu julgo muito importante, que é fazer uma severa crítica à aprovação da vaquejada no âmbito do Congresso Nacional essa semana. Todos aqueles que militam na causa da defesa e da proteção dos animais ficaram horrorizados com a decisão do Congresso Nacional. Como pode, no Brasil de hoje, em pleno século XXI, a nossa Casa de Leis Maior, o Congresso Nacional, sancionar, aprovar e deixar que permaneça certos tipos de evento que violam, maculam a vida de animais, que geram sofrimentos injustificáveis e que geram horror em grande parte da nossa sociedade. Nós aqui na Assembleia Legislativa criamos a Comissão Especial de Defesa e Proteção dos Animais, que será instalada na semana que vem. E nós vamos apresentar já na primeira reunião uma moção contrária a essa aprovação do Congresso Nacional, pois isso não cabe mais no Brasil de hoje, e eu aqui reafirmo a nossa posição contrária e dizer e reafirmar que o Estado do Rio de Janeiro, através do Poder Legislativo, através da Comissão Especial de Defesa dos Animais, estará vigilante e trabalhando para que esse tema tão importante tenha o devido tratamento e que a agenda da proteção e defesa dos animais possa sim ser prioritária em nosso Estado também. E, senhor presidente, ao encerrar, conclamo a todos os parlamentares para a importantíssima votação que nós teremos amanhã, das contas do governador do Estado do ano de 2015. Essas contas, pelo que já foi demonstrado pelo corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado, não têm a menor condição de serem aprovadas por esse parlamento. É importante que os parlamentares façam uma análise detalhada do que se passou e tenham absoluta consciência que o caos, a crise, o desmando, o Rio de Janeiro de joelhos, sem serviço, sem salários em dias, sem perspectiva e sem futuro, que nós vivemos hoje, não surgiu da noite para o dia. Surgiu através de anos de irresponsabilidade fiscal e surgiu principalmente no ano de 2015, quando o governador do Estado escolheu não enfrentar de frente a crise grave que se abatia sobre nós e resolveu pedalar, tirar coelhos da cartola, não enfrentou o problema, não tomou as medidas duras, só prometeu e nada fez e, além disso, pegou 7 bilhões de reais emprestados do Tribunal de Contas, dos depósitos recursais, receita extraordinária e classificou ilegalmente como receita corrente líquida para macular as contas de 2015 e para, na nossa visão, cometer um crime de responsabilidade contra as finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, senhoras e senhores, amanhã nós vamos votar contra a aprovação das contas do governador no ano de 2015. Senhor presidente, temos muito a fazer, a hora é grave e seguimos aqui nos nossos debates, esperando que a gente possa ter, a partir de amanhã, duas boas notícias. O parlamento altivo, rejeitando as contas do governador, comprovando o crime de responsabilidade e ensejando o seu imediato afastamento. E, por outro lado, esperando que o Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, casse a chapa Dilma Temer, a que mais lesou, burlou as eleições no nosso país, eleições que foram corrompidas por abuso de poder econômico. Está na hora da Justiça Eleitoral dar a sua palavra final nesse assunto. Obrigado, senhor presidente. Seguimos os debates.